Como você saiu da sua casa? Muitas vezes saímos na correria, nos arrumamos, cuidamos de tantas coisas, mas esquecemos de aquietar o nosso coração e aumentar a nossa expectativa naquilo que Deus vai fazer. Deus, ele se move conforme a expectativa do nosso coração. Se você não esperar nada, ele pode não fazer nada. Se você esperar muito, sabe o que vai acontecer? Ele vai te surpreender. Amém? Nosso Deus é um Deus que ele nos surpreende. E para essa noite, o tema dessa noite é errando o alvo. Diga, errando o alvo. Está aqui, errando o alvo. Esse é um tema que já está no meu coração há algumas semanas, e eu tentei, meus irmãos, por várias vezes mudar o tema dessa reunião. Falei, meu Deus, mas tem alguma coisa errada, por que errando o alvo? Tentei colocar, não, é acertando o alvo, direção certa, mas o Espírito falava, não, é errando o alvo. O que Deus quer ministrar nessa noite no nosso coração, meu irmão, é algo especial. E esse tema, errando o alvo, ele desperta na nossa mente uma curiosidade. Todo tema na negativa faz com que quebre o padrão de raciocínio da nossa mente. Quando você diz para uma criança assim, ó, não mexa, o que a criança ela gosta, ela quer fazer? Ela quer mexer. Se você vê um aviso dizendo não entre, você se questiona, mas por que eu não devo entrar? Por que eu não posso entrar? E o tema dessa noite é errando o alvo. Eu acredito que você não vai esquecer esse tema durante a semana, vai compartilhar na célula, vai destrinchar isso com os teus irmãos, esse tema que você não vai esquecer, errando o alvo. E para começar, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, lá em Atos 1. Atos 1, 1. Pastor Lúcio esteve ministrando no domingo passado, e ele falou sobre, quem lembra? Pastor Lúcio falou sobre, aí pastor, aí ó, sobre avivamento. Aí quando ele me chamou, falou, Dani, ministra domingo? Eu falei, ministra, a palavra já está preparada. E eu falei, só que tem uma coisa, pastor, não sei porquê, mas parece que é uma continuação. Parece que Deus tem algo reservado aí, em cima dessa palavra, sobre avivamento. E essa semana, meus irmãos, não sei como foi a sua célula, mas a minha célula foi algo extraordinário. Foi difícil parar. E é um que fala daqui, pastor, aí é outro que quer contar o testemunho dali. E já temos testemunhos agendados para as próximas 3 células. Não, eu quero falar. Eu falei, calma, meus irmãos, um de cada vez. As pessoas querendo compartilhar aquilo que Deus já está fazendo, aquilo que Deus falou com elas durante a semana, através dessa palavra de avivamento. Que avivamento não é só quando o fogo desce. Lembra lá em Pentecoste, quando o fogo desceu? Avivamento é justamente isso, quando esse fogo começa a se espalhar, quando você leva para a tua célula, você leva para dentro da tua casa, você leva para o teu trabalho, para a escola, isso é avivamento. Que o fogo descer aqui, você cair, chorar, falar em outras línguas, isso é uma manifestação do Espírito que acontece já há centenas de anos. Mas agora você levar isso, meus irmãos, isso é o avivamento, amém? E lá em Atos 1, versículo de número 1, a palavra de Deus, ela diz assim, ó: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por todos por um espaço de 40 dias, e falando do que respeita o reino de Deus. Diga, o reino de Deus. Jesus chega para os 12, chega para aquela multidão que estava ali, e Jesus aparece para eles.
Sabe aquela pessoa nos seus últimos dias de vida, que quer falar alguma coisa para a família, que quer transmitir uma mensagem, ou alguém quando está se despedindo, o pai quando está saindo de casa, você que é pai e vai deixar os filhos em casa, você dá ordens para eles, não façam isso, não mexam com fogo, não abram a porta para estranhos. Ou seja, as últimas palavras, meus irmãos, é sempre algo muito importante. E aqui Jesus estava nas suas últimas palavras com eles. Aqui Jesus já tinha morrido e apareceu para eles. E ficou com eles durante, a Bíblia diz aqui, um espaço de 40 dias. E nesses 40 dias, a Bíblia diz assim, que Jesus chega para eles e fala, olha o alvo que Jesus estava apontando, o reino de Deus. Jesus apontava para uma direção e mostrava-lhes um alvo. E sabe o que os discípulos estavam fazendo? Continuação, versículo de número 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, olha só meus irmãos, Jesus mostrou o alvo para eles. Qual que era o alvo? Qual que era o alvo? O reino? Esse era o alvo. E Jesus mostrou o caminho para o alvo. O caminho para o alvo era, permaneçam até vocês receberem poder, até vocês serem cheios do Espírito Santo. Então Jesus mostrava um alvo, indicava o caminho. E a primeira pergunta que eles fazem para Jesus, sabe qual é? Versículo de número 6, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurará tu neste templo o reino de Israel? Jesus mostrava uma coisa para eles, olha, é esse aqui o alvo. E eles chegam, a primeira coisa que eles perguntam para Jesus, mas e Jesus, e o reino de Israel? Jesus mostrava uma direção e eles pensando em outra coisa. Sabe por quê? Porque eles esperavam, os judeus eles estavam ali, esperavam alguém como Davi, porque Davi se levantou, guerreou por eles, conquistou muitas terras, e depois que Davi morre, o reino todo de Davi é dividido pelos seus filhos, o povo entra numa escravidão novamente, assim como era lá no Egito com Moisés, e o povo passa anos e anos sofrendo, até que vem Jesus, o enviado de Deus, e João Batista fala, olha lá o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E daí, hoje é domingo de Ramos, é ou não é? Que as igrejas comemoram lá. Hoje eu vi várias pessoas na rua com pedaços de ramo, de flores, de árvore, de galho, e procissões. Sabe o que era essa procissão, meus irmãos? Eles estavam esperando um rei, que viessem resgatar eles. Eles achavam, agora veio o Todo-Poderoso, que vai libertar-nos da opressão dos romanos, que vai nos tirar-nos desse jugo. Agora chegou o nosso libertador, tanto que Jesus mostra o reino de Deus, e a primeira pergunta que eles fazem, e o reino de Israel? E Jesus, pacientemente, continua, e disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aí Jesus mostra um outro alvo para eles, que é o mesmo, que é o reino de Deus, mas indica novamente a direção para atingir o alvo. Aí, Jesus estava mostrando em cima, primeiro, e eles olhando o alvo para onde? Para baixo, reino de Israel. Aí Jesus vem e mostra para baixo, para eles, sabe, Samaria, Judeia, confins da terra, já que é isso que vocês querem, isso tudo vocês vão conquistar, vocês vão ser minhas testemunhas, por onde vocês passarem, vocês receberão poder, sabe esse poder que vocês querem, de um rei que liberte vocês? Vocês receberão esse poder, para libertar pessoas.
Eles estavam esperando que Jesus fizesse algo. Jesus falou: não, eu vou colocar algo em vocês. E isso que estará em vocês vai libertar, vai trazer cura, vai expulsar demônios, vai curar os enfermos, vai batizar. Isso que eu vou colocar dentro de vocês. Aí Jesus muda o alvo agora aqui para essa direção. O avivamento, espalhando-se por toda a terra. E aí quando quando nós achamos que eles vão olhar agora nessa direção, sabe o que acontece? Versículo de número 9. E quando diziam isso, vendo-lhes, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que agora vocês estão olhando para cima? Por que agora vocês estão olhando para cima? Jesus acabou de mostrar um outro alvo para vocês, um foco diferente. Agora é para a terra, é para toda a terra, é para Jerusalém, é para Samaria, é para a Judeia, é para os confins da terra. Mas nesse momento os olhos deles estavam fitos em cima. Jesus falava do reino de Deus, eles olhavam para o reino de Israel. Jesus falava para Israel e os confins da terra, e eles olhavam para o céu. Deus tem algo preparado para mim e para você nessa noite. Só que os nossos olhos têm que estar fixos e fitos na direção certa. Talvez você tenha vindo nessa noite esperando outra coisa. Talvez tenha sido até uma cura. Vim buscar a cura. Não está errado você vir buscar a cura. Eu vim para ver os irmãos. É isso mesmo. É a comunhão. Na comunhão o Senhor ordena a sua bênção. Aqui, meus irmãos, é o quartel-general. É onde você recebe as instruções e você é abastecido para chegar segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, no teu trabalho, na escola, na tua célula, dentro da tua casa, e espalhar tudo aquilo que o Senhor está colocando dentro de você nessa noite. Esses discípulos, essas pessoas que estavam errando o alvo, eram as mesmas pessoas que estavam andando com Jesus durante 3 anos. Durante 3 anos, todos os dias, eles andavam com Jesus para baixo e para cima. Talvez você já esteja há anos na igreja. Eu já estou dentro da igreja, meus irmãos, há 35 anos. Nunca me desviei. Eu com a minha família. Daniel, mas por 35 anos você acertou o alvo? Não. Errei muitas vezes. Errei muitas vezes. Mas quando você tem algo chamado Espírito Santo de Deus na tua vida, você vai errar. Você vai tomar atitudes equivocadas, precipitadas, erradas. Só que dentro de você tem algo que não vai deixar você desistir. Algo que não vai deixar você retroceder. Algo que não vai deixar você olhar para trás. Espírito Santo. Foi isso que Jesus queria falar para eles. Olha só, esse poder para conquistar Israel que vocês querem, virá sobre vocês. Só que primeiro, permaneçam. Não queiram conquistar Israel sem ter esse poder dentro de vocês. Porque senão vocês vão andar e vocês vão cansar. Sabe por que havia essa confusão toda? Que impedia que eles vissem o alvo certo? Pessoas que andaram com Jesus, que eram discípulos. E você pode me dizer: Daniel, eu ando com Jesus, não perco uma reunião. Estou aqui, pastor, conta comigo. Sou discípulo de Jesus. Você pode ser discípulo de Jesus e estar errando o alvo. Esses homens eram discípulos de Jesus, escolhidos. 3 anos, viram um milagre, viram Jesus andar sobre o mar, viram Jesus multiplicar pães, viram coxos andar, demônios serem expulsos. Eles mesmos já evangelizaram por inúmeras vezes. Lembra quando Jesus reúne alguns discípulos e envia para eles evangelizarem? E eles foram e falaram, e coisas tremendas aconteceram. Aqui em Atos fala assim, que provas infalíveis
durante esses dias. Mas mesmo assim, na hora do 10, para quem não sabe, eu sou bombeiro. E dentro do quartel nós recebemos inúmeras missões todos os dias. E sempre que a gente recebe uma missão, a gente tem o dever de cumprir a missão. E quando a gente está terminando a missão, pastor, às vezes acontecem coisas erradas. Não dá muito certo. E daí o nosso comandante fala assim, olha, na hora do 10, você fez isso aqui errado. Isso aqui não saiu certo. Na hora do 10, Jesus reúne todos eles, já tinha passado pela cruz. Já tinha, sabe, a Via Crucia que vai ter agora, várias encenações de Páscoa, Jesus sofrendo, já tinha passado tudo, eles viram tudo aquilo, meus irmãos. Na hora do 10, Jesus vai fazer algumas perguntas básicas para eles e falar sobre um negócio básico, que era o reino de Deus, que ele tinha ficado 3 anos falando. Naquela hora, eles ainda estavam errando o alvo, porque faltava uma coisa na vida deles. Muitos crentes no dia de hoje estão errando o alvo dentro das igrejas, porque vivem de milagres, recebem vários ensinamentos, e até mesmo estão andando como discípulos de Jesus, mas continuam sem saber qual é o alvo. Tá, Daniel, mas pô, você está falando alvo, estamos errando o alvo, estou fazendo errado. Pô, Daniel, já me convenci, você falou aí que eu estou fazendo errado, que eu sou discípulo. Mas e qual que é o alvo então? Onde está o alvo que eles não conseguiam enxergar? Que Jesus falava de reino, eles não entendiam, porque talvez fosse algo muito sobrenatural, o reino de Deus. Pô, onde que fica o reino de Deus? Aí Jesus pega e fala sobre cidades. Não, aqui ó, vocês vão conquistar Jerusalém, Samaria, Judeia, confins da terra. Esse é o reino de Deus. E mesmo assim eles não entendiam. Abre comigo lá em Lucas. Lucas 24. Se você pegar o mistério dessa palavra nessa noite, guardar no teu coração, e diligentemente perseverar, não desistir, e crer que Deus vai usar a sua vida, que vai te levar com ousadia, meus irmãos, esse ministério não será mais o mesmo, a tua casa não será mais a mesma, o teu trabalho, as pessoas que te rodeiam, as pessoas que, não as que gostam de você, que as que gostam de você é legal, porque elas concordam bastante com você, mas sabe aquelas pessoas que não gostam de você também, passarem a sentir a presença de Deus em você, começarem a falar, nossa, mas eu não gosto do Wagner, mas cara, tem um negócio nele que é impossível, eu preciso falar com ele, eu preciso me abrir com ele, eu preciso abrir meu coração. Na escola, meus irmãos, na minha adolescência, eu tinha um desafio de passar toda a minha adolescência e casar virgem na igreja. Não sei se ainda os jovens têm esse desafio, pastor, esse propósito de casar na igreja, e eu tinha isso no meu coração, de não namorar, de não ficar com ninguém, tanto que eu terminei todo o meu ensino médio firme, não vou ficar com ninguém, não vou namorar com ninguém, vou fazer as coisas da forma certa. E por tentar fazer as coisas certas na escola, sofri muitas investidas. Me chamavam de gay na escola. Hoje, se chamar de gay na escola, pô, processa. Mas na minha época, meus irmãos, 90, início dos anos 2000, xingavam mesmo, era um bullying tremendo que nós sofríamos. Se nós tomássemos uma decisão de cumprir com o propósito de Deus. Se você levantasse uma bandeira dentro, hoje nas escolas as pessoas ouvem música, cantam, oram, tem até culto nas escolas, né? Na minha época, se você se levantasse na escola por querer falar alguma coisa da palavra, e eu costumava levar sempre a minha Bíblia dentro da minha mochila, muitas vezes eu nem ia ler, mas eu tirava a Bíblia e deixava em cima da carteira assim, ó, pastor, só para provocar. Sempre chegava aqui, o que é isso aí? Eu falei,
a Bíblia, a palavra de Deus. Mas você entende alguma coisa? E daí começava a ministrar, a falar. E por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Durante a minha adolescência, eu tomei uma decisão de que eu queria cumprir com o propósito de Deus. E por muitas vezes, eu pensei em desistir, porque não era fácil. A pressão dos meus amigos era muito grande. E tinham aqueles que tiravam muito sarro mesmo, meus irmãos. Estou falando para vocês, abrindo meu coração, porque era muito difícil. Só que aqueles que tiravam muito sarro e que zoavam muito de mim, quando precisavam de alguma coisa, ou passavam por uma situação difícil dentro das suas casas, sabe quem que eles procuravam dentro da escola? Para falar, para se abrir, para abrir o coração? Eu. Sabe quem que eles procuravam para falar? Daniel, meu pai se separou da minha mãe, estou desesperado. Daniel, estou querendo me matar. Estou sofrendo de depressão. Já existia depressão na década de 90 e início dos anos 2000, tá? Não é algo dessa geração apenas. Na nossa geração, tenho 35 anos, meus irmãos. Não sou tão velho assim, mas na minha geração já tinha isso também. Daniel, ora por mim. Daniel, o que eu faço? No versículo de número 13, conta uma história. Após a morte de Cristo, após a sua ressurreição, a Bíblia diz assim que, e eis que no mesmo dia iam 2 deles, diga 2, olha a comunhão, para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados. Diga olhos. Alguém consegue acertar um alvo com o olho fechado? Difícil, né? Com o olho aberto, dependendo da distância do alvo, você já não consegue acertar? Imagine com o olho fechado. E a Bíblia diz assim, que os olhos deles, versículo de número 16, estavam como fechados, para que não conhecessem. E ele disse, que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? O Senhor pergunta nessa noite para você, por que você está triste? Por que você está triste? Versículo de número 18, e respondendo cujo nome era Cleopas, disse, és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ou seja, eles começaram a questionar Jesus, você não sabe o que aconteceu, homem? Muitas vezes, pessoas chegam para nós, e aí por que você está triste? Você fica brabo, né? Sabe a esposa, o marido chega assim, Nick, o que você tem? A mulher já, O que você tem? Foi a mesma coisa, Jesus pergunta para ele, por que vocês estão tristes? Eles, por que vocês estão tristes? Você é viajante, chegou agora? Onde você estava? Acorda. Nosso Jesus morreu. Versículo de número 19, e ele lhes perguntou, quais, ou seja, quais coisas? E eles lhes disseram, as que dizem respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras. Olha, estão falando que foi um profeta, eles já estavam desanimados já. Foi um profeta que esteve com a gente, poderoso em obras diante de Deus e de todo o povo, e com os principais, os sacerdotes e os nossos príncipes, e entre a congregação, e entregaram a condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse por ele o que remisse a Israel. Lembra lá do alvo? De novo eles falando do alvo. Eles não entenderam nada, meus irmãos, estavam 3 anos, andaram com Jesus, e eles ainda estavam nessa expectativa do alvo errado.
Versículo de número 21. E esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que as coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilhavam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram e disseram que tinham visto uma visão de anjos, e aqui eles começam a falar o que aconteceu pós-morte de Cristo. E eu fico imaginando Jesus do lado deles. Não, fale mais um pouco, conte mais, fale mais sobre isso. Quando você chega com os seus problemas para Jesus e apresenta Jesus, não, fale mais sobre isso, conte-nos mais um pouco sobre isso. Versículo de número 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia mais para frente, e eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Mais uma vez Jesus vai insistir com esses caras, ele não desiste de nós, estamos errando o alvo, meus irmãos, e ele não desiste de nós, está fazendo coisa errada, mas ele não desiste de você, sabe por quê? Porque agora você é discípulo. Sabe quando que acaba a carreira de um discípulo? Já pararam para pensar? Quando o discípulo desiste do mestre. Judas só deixou de ser discípulo porque ele decidiu desistir. Os 11 estavam tão confusos quanto Judas, mas não desistiram, e Jesus não desistiu deles. Mais uma vez Jesus entra na casa, e aqui está o mistério, meus irmãos, o alvo, diga alvo, para você não esquecer, o alvo está no versículo de número 30, quando a palavra diz assim, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou e partiu e deu. Mesa fala de relacionamento, e partir o pão fala de servir, serviço. Para que Deus nos chamou? Sentar à mesa, relacionamento, com Ele e com as pessoas. Para que tudo isso, Daniel? Para partir o pão, serviço. Esse era o alvo. E sabe o que aconteceu? Depois que Jesus sentou à mesa, se relacionou com eles, partiu o pão e o serviu, versículo de número 31, abrindo-se-lhes então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu. Sabe quando que as pessoas vão ver Jesus em nós? Não é quando fazemos milagres, não é quando falamos, não é quando nos relacionamos com elas e quando servirmos como ele serviu. Quando Jesus senta à mesa com aqueles discípulos, com aqueles homens, e parte o pão, na hora aquilo que travava os olhos deles caíram, e eles falaram: nossa, só tem um homem que serve como esse cara está servindo, só tem uma pessoa que serve dessa forma, é Jesus, o Nazareno. Só tem uma pessoa que serve assim, é Jesus. Por quê? Porque Jesus já tinha servido a ceia para eles, Jesus já tinha servido eles durante 3 anos, e quando Jesus falava sobre a palavra, quando Jesus contava coisas, os olhos deles não viam Jesus, mas quando Jesus serviu eles, eles falaram: só pode ser Jesus, só pode ser Jesus que esteve aqui conosco. O mundo vai ver, meus irmãos, Jesus em nós, quando eu e você começarmos a nos relacionar, sentar à mesa com as pessoas e servir. O mistério da mesa, meus irmãos, é porque na mesa, todos ficam na mesma altura, você já percebeu? Até uma criança, se você colocar na mesa, sentada, ela vai ficar na altura de um adulto, para receber o alimento. Mesa fala de relacionamento, e partir do pão fala de serviço. Você pode andar com Jesus, fazer milagres com Ele, mas se você não servir e não se relacionar como Ele serviu, como Ele se relacionou, as pessoas não vão ver em você Jesus. Tá, Daniel, mas agora eu já sei que o alvo é relacionamento
e serviço. Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. Isso é avivamento. Mas para que isso tudo acontecesse, meus irmãos, existia uma direção para atingir o alvo. Jesus mostrou-lhes o alvo, mas para que eles atingissem esse alvo, Ele mostrou também a direção. A direção é: permaneçam até que sejam revestidos de poder. Não adianta você querer fazer as coisas no teu ímpeto, não adianta você querer fazer as coisas na tua vontade, se não tiver poder de Deus, não tiver ousadia do Espírito Santo no teu coração. Você vai andar durante um tempo, como eu já vi muitas pessoas andarem, vir aqui, estar conosco, caírem no Espírito, falarem em línguas, profetizarem aqui de cima. Cadê hoje? Amigos teus, que você já convidou, já veio, pessoas que você conhece, do nosso meio, não estou falando da igreja lá fora, da assembleia, não estou falando da quadrangular, estou falando aqui do nosso meio. Quantas pessoas? Sabe por que não estão mais? Faltou poder, ousadia, receber o Espírito, Ele fazer morada dentro do coração. Porque sem Ele, meus irmãos, você vai andar durante um tempo, mas cada vez que você erra o alvo, o problema não está em errar o alvo, está enquanto você erra, você começa a desanimar. Meu filho, quando ele tinha 5 anos, eu dei um videogame para ele. E no começo ele ficava muito brabo, porque ele não conseguia passar as fases, pastor. E conforme ele errava e ele perdia, ele ia desanimando, e ele ia ficando brabo, indignado, aflito, e desistia. Eu falava: não, filho, não desista. Vai, ensinava um pouquinho mais para ele, e ele ficava brabo. E muitas pessoas no nosso meio estão brabas, aflitas, estressadas com Deus, porque as coisas não acontecem. Resultado, começam a desanimar, de repente já, não vou domingo, estou cansado, muito cansado, mas daí segunda-feira se tiver que trabalhar, vai cansado mesmo, mas de domingo não vou, estou muito cansado, minha cabeça cheia de coisa para resolver, e começam a desanimar. Quanto tempo que eu já estou indo e nada acontece? Começam a desanimar. Falta uma coisa: permanecer em Jerusalém. Para terminarmos, e eu quero orar por vocês, Atos 2. Meus irmãos, Jesus não apenas mostrou qual era o alvo, Jesus não apenas deu a direção para atingir o alvo, mas Ele também nos deu o dardo, a ferramenta para você lançar. Qual que é a ferramenta, Daniel? A ferramenta, sabe o tanque de Betesda, que Jesus fala, que havia uma água, e vez por outra, o anjo descia naquela água e movimentava aquela água. E aquele que conseguisse entrar na água, era curado, recebia a sua bênção. Isso fala de oportunidade. Nessa noite Deus vai nos dar mais uma oportunidade de você ser abastecido com o Espírito Santo. Talvez você já tenha sido cheio um dia, já tenha buscado a Deus, se buscou durante um tempo, mas por algum motivo, meus irmãos, essa chama se apagou. Para que uma chama permaneça acesa, é necessário que você sopre sobre ela. Um dos fatores para que um fogo exista é o oxigênio, é o vento. Você não vai fazer o teu churrasco lá, você não pega um negocinho e começa a abanar. O Espírito Santo sopra e acende novamente a chama no teu coração. E daí você está meio que desanimando, meio querendo desistir, daí você vem junto com os irmãos, uma brasa encosta na outra, daí você estava meio assim já, mas teu irmão grudou em você, falou: vamos lá. Sabe como que eles foram cheios do Espírito Santo? Atos 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam lá eles de novo. No mesmo lugar,
Não saia deste lugar, meus irmãos, não faça nada, enquanto você não receber o poder, a ousadia. Versículo de número 1 do capítulo 2 de Atos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Sabe o que é uma língua de fogo? Eu já vi algumas línguas de fogo pessoalmente, literais, no quartel, em ocorrências de incêndio. Uma língua de fogo, meu irmão, é um negócio que ela aparece repentinamente. Nós não vemos ela surgir, ela simplesmente vem e lambe. Isso é uma língua de fogo. Quando está vendo um incêndio grande e de repente do nada sai um negócio de fogo assim, ó. Já viram isso? Já viram isso? Sai do fogo e volta de novo. Isso é uma língua de fogo. E a Bíblia diz assim que e foram vistas e encheu toda a casa em que estavam assentados, o versículo de número 3, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Sobre cada um deles. Diga para o seu irmão, é sobre você também. É sobre a sua vida, é para cada um, não é para mim só. Não é só sobre o líder da célula. Não, isso não é só sobre o pastor, sobre os diáconos, é sobre cada um, é sobre o adolescente que está aqui nessa noite, é sobre as crianças que estão lá na salinha, é sobre cada um. E todos foram cheios do Espírito e começaram a falar. Todos foram cheios e começaram a falar. A palavra ela é clara. Para que tudo isso acontecesse, meus irmãos, para que eles conseguissem atingir este alvo, que parecia tão confuso na mente deles antes do Espírito Santo. Antes do Espírito Santo, Jesus falava de uma coisa, eles entendiam outra. Jesus apontava, é para lá. Eles, não, é para cá. Faça isso. E eles fazem aquilo. Antes do Espírito Santo, é você que andava com Jesus? Eu não. Era você que caminhava com o mestre? Eu não. Pedro. Antes do Espírito Santo, meus irmãos, se eles precisassem de alguma coisa, eles iam correr para Jesus. Lembra lá da tempestade dentro do barco? O barco querendo naufragar. E eles, meu Deus, cadê Jesus? Jesus está dormindo. Mestre, nós vamos morrer. Isso é discípulo sem Espírito Santo. Isso é discípulo sem o Espírito Santo. E discípulo com o Espírito Santo, Daniel, como que ele é? Com o Espírito Santo, versículo de número 14, Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse-lhes, varões judeus, de todos os habitantes em Jerusalém, sejai-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Cheio do Espírito Santo, agora você vira referência para essa geração. Cheio do Espírito Santo, jovem e adolescente, você se levanta dentro da tua escola e fala, ouçam o que eu vou falar. E sabe o que as pessoas fizeram? Ninguém fala nada mais agora. Um homem com ousadia se levantou no meio da sua geração e com ousadia falou agora, olha só, isso que está acontecendo aqui, ó, é promessa de Joel. O profeta Joel já falava, derramarei sobre o meu espírito sobre toda a carne. Isso é promessa de Deus. Cheio do Espírito Santo, o homem dentro de casa, na situação difícil, se levanta e fala, olha só família, nós vamos agora nessa direção. Cheio do Espírito Santo dentro do teu trabalho, você se levanta e fala assim, ó, a direção é essa. Cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, você se coloca em pé. A Bíblia diz que antes do Espírito, eles estavam reunidos, assentados. Sentados assim. Vocês estão assentados.
Sabe o que é estar assentado, meu irmão? Confortável. Daniel, legal tudo isso que está falando, muito bacana, mas dá muito trabalho. Vai ter que buscar o Espírito? Ixi, já tentei, já orei, já colocaram a mão na minha cabeça, mas é muito trabalho. Eles estavam assentados. Depois do Espírito Santo, como é que eles estavam? Em pé. Em pé fala de ousadia. E depois, meus irmãos, a história vocês já conhecem dos 12, dos 11 aqui nesse caso, até chegar o outro discípulo. Depois do Espírito Santo, eles caminham por lugares aonde a Bíblia diz no capítulo 3, existia na porta do templo, como a porta da igreja ali, existia uma pessoa que ficava pedindo esmola. Aí, cheio do Espírito Santo, eles vão entrar na igreja, que era a congregação, vem aquela pessoa pedindo esmola, e eles falam, não tenho nada para te dar financeiramente, mas o que eu tenho, agora eles tinham, eu dou, levanta e anda. O que eu tenho, o que você tem nessa noite? Daniel, não tenho nada. É legal quando não tem nada. Também. Mas eu quero ser cheio. Eu quero ter o que dar, o que entregar, eu quero ter. Cheio do Espírito Santo. Eles chegaram na porta da igreja e eles não foram lá chamar, será que tem algum sacerdote aí que possa nos ajudar? Não, agora é com eles, meus irmãos. Problema dentro da tua casa, vou chamar o pastor. Você pode chamar o pastor a hora que você quiser. Ele deixa muito claro isso. Liguem para mim a hora que vocês precisarem, a situação que for. E você vai fazer isso, só que também cheio do Espírito Santo, você se levanta e você intercede, você ora, você traz uma palavra, e depois você vai lá, chama o pastor para compartilhar. Pastor, você não sabe o que Deus está fazendo. Pastor, lá na minha casa, lá no meu bairro, lá no meu emprego, você não sabe o que aconteceu. E o pastor, é isso, entendeu a mensagem, esse entendeu a mensagem, esse entendeu que o avivamento não é quando o fogo cai, mas é quando espalha. Esse entendeu que o reino, que o alvo não é lá o céu, o alvo é Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Ele entendeu que o alvo é aqui, meus irmãos, horizontal. Aqueles anjos que apareceram quando Jesus estava subindo, aqueles varões, falou, por que vocês estão olhando para cima? Hoje em dia a igreja está preocupada assim, olhando para cima, preocupada com as coisas que tem que fazer, só olhando para cima, e não se relaciona. Esfriou, a pandemia veio e devastou. Aqueles que já não tinham muita vontade de se relacionar, aproveitaram essa oportunidade da pandemia e vazaram. Você não vê mais. Se acomodaram, sentaram. Daniel, estou legal aqui, eu estou sentado, Deus não quer você sentado, quer você em pé, porque a única forma de nós manifestarmos o reino de Deus aqui nessa terra é se levantarmos com ousadia na nossa geração e falar assim, agora escutem o que eu tenho para oferecer. Só que para você oferecer, você tem que ter algo dentro de você. Para oferecer algo, Pedro falou, não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, olha o privilégio daquele homem que estava ali, recebeu direto de Pedro o que ele tinha, poder. E a Bíblia fala que aquele homem pega a sua cama, e daí ele entra no templo. Eu fico imaginando as pessoas, mas aquele homem ali, não era aquele que estava pedindo esmola? E agora ele está no templo, ele está fluindo, porque o que ele recebeu de Pedro era algo sobrenatural. E as experiências de Pedro, de João, dos outros discípulos, você já conhece, por onde eles passavam, eles manifestavam o reino, agora na horizontal, não olhando para o céu, porque eles sabiam, porque a Bíblia, o anjo fala assim para ele, esse mesmo Jesus que foi, voltará.
Não se preocupem, Jesus fala um pouco antes, não se preocupem com os dias e com os tempos, só permaneçam firmes, não desistam, não olhem para trás, sejam cheios do Espírito Santo. Jesus, eu quero orar por você nessa noite. Duas coisas pode estar acontecendo no teu coração agora. Daniel, estou cheio do Espírito Santo. Cara, era isso que eu queria ouvir. Teu coração pode estar assim. Era isso que eu estava precisando. Presença, era isso que eu queria. Glória a Deus. Ou teu coração pode estar: Daniel, ainda não estou cheio. Ainda não tenho. Ainda não recebi isso. Ou já recebi, mas por algum motivo me afastei. E hoje já não sinto mais. Já não sinto mais aquele mesmo calor, aquele mesmo fogo, aquele mesmo zirigudigo que dava dentro de mim quando eu louvava, aquele mesmo arrepio. Não é sobre arrepio, meus irmãos, é sobre manifestação do reino de Deus. É sobre a manifestação. Queria que você se pusesse em pé nessa noite. E eu gostaria de orar por você. Aproveite a oportunidade. Pode ser que essa noite o Senhor venha sobre a tua vida. Pode ser que nessa noite o Espírito Santo tenha marcado. Olha só, eu não sei quem é aqui. Eu não sei como você chegou aqui. Se chegou com expectativa ou sem expectativa alguma de que algo acontecesse. Mas eu tenho uma palavra para entregar no teu coração nessa noite. Deus não frustra ninguém. O Espírito Santo não frustra ninguém. Ele não defrauda. Defraudar é despertar um sentimento de algo que não pode ser suprido. O Espírito Santo, ele não defrauda você. Se você despertar, se esse sentimento está despertando dentro do coração, é porque ele vai suprir, porque algo ele vai fazer nessa noite, porque ele quer começar em você, para que isso se expanda. Era primeiro em Jerusalém, era primeiro do lugar onde eles estavam, depois era em Samaria, na Judeia, confins da terra, por onde eles passassem, mas primeiro era neles. Você pode ser discípulo de Jesus, mas se não tiver cheio do Espírito, vai errar o alvo, errando o alvo, errando o alvo. Eu só quero tua presença. Ei, Jesus. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Ei, abra o seu coração nessa noite. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Peça a Ele. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Sim, ó Deus, vem nessa noite, Pai. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta.
Pai, para que a manifestação do Teu Espírito Santo seja real nos nossos dias, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Aviva a Tua obra, aviva a Tua obra nos nossos corações, aviva a Tua obra, o Teu Santo Espírito em nós. Ei, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Sim, ó Deus. Hoje eu não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça. Aleluia. Nessa noite gostaria de orar especificamente por você que quer mais do Senhor, que você já vem nessa caminhada buscando, mas você sente que precisa aumentar o seu nível, que você precisa ir para um nível mais profundo, você precisa aumentar a sua intimidade com Ele, você precisa sentar à mesa dEle nessa noite. E nós vamos cantar de novo essa canção, e eu vou orar por você. E se você sente de orar com alguém nessa noite, o Senhor vai colocar no seu coração pessoas para você grudar nela e interceder por ela, orar por ela. Você que já está sendo cheio do Espírito Santo, você que já está sendo cheio do Espírito Santo, chega perto de alguém. Sabe a brasa? A brasa ela queima uma do ladinho da outra. Chega perto de alguém, ora com alguém agora. É relacionamento. Chega pertinho de alguém e você vai orar por ela agora, por essa pessoa. Jovens, adolescentes, jovem com jovem, menina orando com menina, homens com homens, orando, intercedendo, para que não sejamos apenas discípulos de Jesus. Isso é muito bonito, é muito legal, mas que sejamos discípulos cheios do Espírito Santo, com ousadia, para nos levantarmos no meio dessa geração tão corrompida, tão pervertida, tão perversa, tão imoral. Com ousadia, ore agora com alguém. Não fique sozinho neste momento. Ore com alguém. Ei, Jesus, deixa o Espírito colocar a pessoa no seu coração. Deixa o Espírito usar a sua vida nessa noite. Deixa você ser um canal. Só quero levantar a minha voz pra te dizer. Ei, Jesus, deixa Ele te usar nessa noite. Oh, eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça
noite, Senhor, com o Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, para sermos cheios de poder, de autoridade, de graça, para manifestarmos o reino de Deus nesta terra, para manifestarmos a Tua vontade, para acertarmos o alvo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Venha, ó Deus, venha, Santo Espírito. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Aproveite esta oportunidade, seja renovado nessa noite. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua Oh,